A paz do Senhor, estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, Escola Dominical, nesse terceiro trimestre do ano de 2024, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, lição que será estudada de forma presencial no dia 14 de julho de 2024, e tem como título o livro de Ruth. A lição passada, a lição 1, nós não podemos gravar, duas importantes mulheres na história de um povo, que tratou aí, fez uma abordagem panorâmica a respeito da revista do trimestre, falando um pouco, tanto a respeito de Ruth, como também ali de Esté. E hoje estaremos falando de forma panorâmica a respeito do livro de Ruth, do livro especificamente de Ruth, trazendo aqui detalhes desse livro na lição de hoje, para que a gente possa dar continuidade aí, no caso, até a lição de número 5, com o livro de Ruth. Na lição 6, daremos início ao estudo do livro de Esté. O texto áureo da lição 2, que se encontra em Ruth no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E a verdade prática nos diz que servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina, Aqui então vai mostrar o livro de Ruth, que nos mostra aí uma crise numa família e saindo dessa crise, chegando ali à vitória, Então o livro ele nos mostra esse passo a passo. Na verdade, vem de um problema, esse problema se agrava, ali na história da família de Noemi, e ali a gente vê, na verdade, essa restauração, essa redenção na história daquela família, tanto no caso ali de Noemi como também de Ruth, e a gente vê isso nesse livro e vê a fidelidade, a fidelidade ali da sogra, para com a nora, da nora para com a sogra, o amor de uma pela outra, e a fidelidade a Deus, a fidelidade a Deus e a resposta do Senhor, a providência de Deus em meio àquela crise. E ali houve essa reviravolta na vida delas, e elas puderam ali obter a vitória ao final. Isso porque foram fiéis e confiaram na providência de Deus, que chegou no tempo certo e trouxe ali na vida daquela família. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 5, os irmãos façam aí a leitura. Eu convido já para ler, na verdade, todo o livro de Ruth, para que os irmãos possam se inteirar e que nós possamos estar dando essas lições de 2 a 5, a respeito do livro de Ruth de forma mais eficaz. E na lição de hoje estaremos com 3 tópicos aqui, cada um dos tópicos trazendo aqui algo importante, detalhes a respeito do livro de Ruth. Aqui no primeiro tópico, o autor ele trata da organização do livro, que nós vamos ver que na Bíblia hebraica o livro de Ruth ele pertence à seção dos escritos, o Ketuvim. Já na Bíblia cristã está classificado como um livro histórico, devido ao seu gênero narrativo, e também veremos aqui que a autoria do livro ela é atribuída a Samuel, numa data aí provável, no século X a.C. Já no tópico 2 estaremos vendo o contexto histórico, dos acontecimentos ali que ocorrem no livro de Ruth. A gente vai ver que esses eventos ocorreram durante o período dos juízes, que foi um período caracterizado ali pela anarquia e também pela idolatria e apostasia, do povo de Israel, da infidelidade do povo para com Deus. E também vamos ver aí que esse período, foi um período que durou aí cerca de 300 anos, de 3 séculos, e que foi um período triste para a história do povo de Israel,
mas que podemos destacar alguns pontos, inclusive o ponto que nós estamos estudando, que é o caso aqui de Ruth, né, que mostra que Deus ele continuou ali operando no meio do seu povo. Mesmo em meio à infidelidade, Deus continuou operando no meio do seu povo. Já no terceiro tópico, veremos aqui o propósito e a mensagem do livro de Ruth, né? O principal propósito era apresentar Davi ali como um descendente da tribo de Judá, isso para legitimar ali a sua ancestralidade ao trono, né, ao trono de Israel, e também, né, há um propósito aí no livro de Ruth, e isso é muito relacionado à salvação, né, e aí está a sua importância para a Bíblia como um todo, né, para a mensagem da palavra de Deus, a mensagem de salvação da palavra de Deus, das boas novas, né, e está aí o amor de Deus, né, por toda a humanidade, o seu plano de redenção, que visa alcançar todos os homens, né, já que Ruth ela era moabita, não era do povo de Israel, e ainda assim foi alcançada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Não foi rejeitada por Deus, né? E aí mostra que Deus ele não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferenciação de pessoas e quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Isso a gente vê de forma bem clara no livro de Ruth. Deus está no controle da história. Deus é soberano. E vemos claramente o compatibilismo, Deus como soberano em toda a história e o homem com o seu livre-arbítrio agindo conforme Deus ele vai guiando o rumo da história da humanidade, né? Então ia agindo ali o povo de Israel, ia agindo ali Ruth, ia agindo ali Noemi, e Deus ele no controle de toda a história. Havia prometido que viria o Messias, e o Messias veio, e Ruth foi ali bem-aventurada, pois hoje, como vemos, né, faz parte da genealogia do Messias, né? Então a gente vai ver aí essa importância, né, ao longo dessas lições, até a lição 5, né, estaremos destacando, né, muitas coisas aí a respeito do livro de Ruth, e essa é uma das mensagens, né, mostrar esse amor de Deus por toda a humanidade, né, não somente pelo povo de Israel, mas Deus já mostrando ali, quando tratava com o povo de Israel, que não fazia acepção de pessoas e que amava toda a humanidade, né? E aqui também iremos ressaltar, né, a fidelidade e o altruísmo, né, em meio à iniquidade, né? O altruísmo comparando com o egoísmo, né? Uma sociedade em que as pessoas elas viviam de forma egoísta, né, pensando somente em si, e ali o caso de Ruth e de Noemi, né, uma vivendo ali vamos dizer que em prol da outra, né, pensando no bem da outra, né, em vez de pensar só em si mesmo. Porque Ruth poderia ter ficado ali na sua terra, Noemi poderia ter pensado somente nela, em ser ali servida pela sua nora, mas não, a gente vê uma preocupação de Ruth para com a sua sogra, em ajudá-la naquele momento difícil pelo qual ela estava passando, e também a preocupação da sogra em arrumar alguém para a nora, para que ela pudesse também ter uma vida ali feliz, né? Não vivesse triste, amargurado pelo resto da sua vida. Então vemos aí um altruísmo, uma preocupação para com o próximo e não somente consigo mesmo, né? Isso diferente aí do que as pessoas naquela época estavam agindo, né? E a gente vai fazer também esse paralelo com hoje em dia, né? Infelizmente nós temos uma sociedade, vivemos, né, em uma sociedade bastante egoísta, né? Então, aqui, meus irmãos, né, no tópico 1, na questão da organização do livro, a Bíblia hebraica, né, no caso aqui o Antigo Testamento, a Tanar, né, quando a gente fala a Tanar, ela é subdividida em 3 partes. Você tem a Torá, que é a lei, né, ali a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem o Nevim, né, que é os profetas, e você tem também o Ketuvim, que são os escritos, né? Então são 3 partes aí que são subdivididos. O livro de Ruth, ele pertence ao grupo dos Ketuvim, né? No caso os escritos, e faz parte aí, de forma mais específica, né,
dos Megilô, né, que é ali os 5 rolos, né, que são lidos durante as festas judaicas. O livro de Ruth, especificamente, ele é lido na festa dos Pentecostes, na festa da colheita, já que a história ela se desenvolveu ali durante o período da colheita, né? Então o livro de Ruth é lido ali naquela festividade, no Pentecoste, e faz parte, né, então aí dos Ketuvim, né, que é o que são os escritos. Na tradição judaica e também para Flávio Joséfo, né, o livro de Ruth, ele fazia parte do livro de Juízes, e aí faz parte daquela trilogia de Belém, né, como se fosse um anexo ali aos livros de Juízes, né, a partir do capítulo 16, em diante iria ter ali outras histórias, né, complementando como anexos no livro de Juízes, e Ruth seria mais um anexo também desse livro, né, isso no entendimento da tradição judaica, ou seja, fazia parte dos Nevim, né, que seriam os profetas. E aí não se sabe, né, em que momento da história o livro de Ruth ele deixou de fazer parte dos Nevim e passou a fazer parte dos Ketuvim, né, que são os escritos, né, mas hoje na Bíblia hebraica, né, o livro de Ruth, ele faz parte dos escritos, que é os Ketuvim, né, isso em hebraico, o termo em hebraico, né. Já por outro lado, né, na Bíblia cristã, a Bíblia cristã ela divide o Antigo Testamento em 4 categorias, o Pentateuco, igual a Torá, né, que são os 5 primeiros livros, aí vem os históricos, os livros poéticos e os proféticos, né? E ali o livro de Ruth, ele é classificado na Bíblia cristã, dentre esses 4 grupos aí, como fazendo parte, né, do grupo histórico. Então é um livro histórico, devido ao seu gênero narrativo, né? E vem ali logo após o livro de Juízes, né? Como foi nas questões das traduções, né, do hebraico, aí já inicialmente na Septuaginta, o livro de Ruth foi colocado ali após o livro de Juízes, e também na Vulgata latina, né? Então, na tradução nossa, né, no português, nas demais traduções, você vai encontrar aí o livro de Ruth, ele após o livro de Juízes, né, como um livro histórico. Já com relação à autoria, né, há aí algumas controvérsias com relação a isso, mas a gente, né, não perde tanto tempo com isso. Existe aí a chamada alta crítica, né, que perde mais tempo com questões relacionadas ao que está fora do texto bíblico, como questão de autoria, se realmente foi isso, data e tal. Nós nos detemos mais com a questão do texto, né, do texto em si, do propósito da mensagem. Esse é o principal objetivo aqui da gente. Mas o que se há de entendimento aí é de que prevalece, né, de que o autor do livro de Ruth foi Samuel, né, conforme a tradição rabínica, né, e que ele tenha sido aí escrito por volta do século X a.C. E é importante também aqui, né, para os irmãos, são professores, apresentar ainda neste tópico 1, né, onde nós situamos aqui o livro de Ruth, um esboço do livro de Ruth, né, que pode ser encontrado aí em bíblias de estudo, que os irmãos tenham em suas casas, né, em especial os professores que vão levar, e também é fornecido aqui pelo próprio autor da lição, né, ele fornece aqui 7 pontos, né, que formam um esboço do livro de Ruth, dos capítulos. Os irmãos podem trazer isso daqui também, e fornece essa visão geral, panorâmica, né, ali, para favorecer uma melhor compreensão da mensagem do livro, né. Aqui no autor ele traz os seguintes pontos, ó. A diversidade de Noemi, isso ele disse no capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Depois, continuando, né, a história, no ponto 2, Noemi e Ruth, capítulo 1, dos 6 ao 22. Ruth conhece Boaz no campo. Ruth vai até Boaz na eira. Boaz se casa com Ruth. A bênção e realização de Noemi, né, você vê aqui essa reviravolta, né, como a gente falou, que há ali, tanto na vida de Ruth como na vida de Noemi, e a história da família, né, de Pérez a Davi, que no caso é a questão do propósito, como a gente falou do livro, né, que é mostrar essa genealogia de Davi.
Aqui na Bíblia, os irmãos podem pegar outras aí, né? Aqui na Bíblia, King James, você aparece daqui, né? Com estudos Holman. No livro de Ruth, ele traz aqui um esboço, inicialmente, e ele traz aqui algumas cenas, né? Ele traz cena 1, cena 2, cena 3 e cena 4, né? Ele traz aqui na cena 1, ó, Moabe, né? Quando eles foram ali, Elimeleque e sua família para Moabe, e aí vai do capítulo 1, dos versículos 1 até o 22. Aí ele coloca a partida de Elimeleque, o desespero de Noemi e a decisão de Ruth. Isso tudo ocorreu ali em Moabe, né? Moabe partiu de Belém para ali Moabe, né? A gente vê isso no versículo 1 do capítulo 1, né? Logo no início ali do livro de Ruth. E eles saíram de Belém, Belém é a casa do pão, mas estavam passando por uma dificuldade ali, e eles se dirigiram até Moabe. E ali a gente vê que houve, né, um grande desastre, porque morreu primeiramente Elimeleque, depois morreram também os seus filhos, né? Os seus filhos arrumaram esposa, mas também morreram, deixando Noemi, viúva, e também as suas esposas, né, as noras ali de Noemi, também viúvas. E ali Noemi decide deixar que as suas noras elas se vão, arrumem outros casamentos para elas, e Ruth decide ficar com Noemi. A outra ela vai, mas Ruth decide ficar com Noemi, de modo que elas retornam ali para Belém, e aí começa aqui, o autor ele traz uma cena 2, né, aqui no esboço, no capítulo 2, versículos 1 ao 23, onde ele fala ali do capítulo 1 até o 14, Ruth encontra Boaz, e no capítulo 2, do 15 ao 23, Boaz supre Ruth e Noemi, né, vai ali favorecer elas, né, já interessado ali, né, vai favorecê-las, né, e aí numa cena 3, a eira de Boaz, né, no capítulo 3, versículos 1 ao 18, Boaz deseja se casar com Ruth, o casamento é adiado, e aí na cena 4, né, a gente vê ali isso tudo ocorrendo, né, em torno da cidade de Belém, né? Boaz se casa com Ruth, né? Isso tudo a gente vai ver, meus irmãos, mais à frente, né? Aqui só para ter essa visão geral, mas a gente vai tratar também disso daqui, né? A questão da remissão e também a questão do levirato, né? Tudo isso a gente vai tratar nas lições que vamos estudar ainda a 3, 4 e 5. Né? As próximas lições iremos tratar disso daqui, desses capítulos, que é só para a gente ter essa noção do que vai acontecer. Aí Boaz se casará com Ruth, né? Ruth dá a luz a Obed, e aí já entra a questão de Davi, né? Noemi é abençoada com uma nova família, e aí vem a restauração tanto de Ruth, né? Arruma um casamento para ela, e também Noemi, né? Sendo ali redimida, né? E aqui Ruth é ancestral de Davi, né? A questão da genealogia, os versículos 18 ao 22, que mostra ali a genealogia de Davi, né? A genealogia de Davi. Esse é um dos propósitos principais do livro, né? Trazer justamente essa questão da ancestralidade de Davi e legitimar ali o trono, né? Então, é importante que os irmãos façam, né, essa visão panorâmica, traz um esboço do livro de Ruth como um todo, que a gente vai estar vendo mais à frente, né, com detalhes a respeito do livro, né, nas próximas 3 lições. Então, aí no tópico 2, o autor agora ele vem falar aqui do contexto histórico, né, e aqui no contexto histórico, os eventos, né, descritos no livro de Ruth, eles, na verdade, ocorrem no período dos juízes. É um período que começou aí com a morte de Josué, por volta ali do ano 1375 a.C., e se estendeu até a ascensão de Saul ao trono, né, no ano de 1050 a.C. Então, aí cerca de 300 anos, 3 séculos, esse período do juízo. Foi um período marcado pela anarquia e pela apostasia do povo de Israel, né, que faziam aquilo que bem entendiam, aquilo que dava na teia, né? Como diz aqui em Juízes, no capítulo 17 e no versículo 6, diz o seguinte, Juízes, capítulo 17, versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, né?
havia quem estava ali na frente comandando, então não havia ninguém no poder, né, para poder governar o povo, era uma anarquia. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, né? Então, ou seja, cada um fazia aquilo que achava que era certo. Não havia uma instrução, não havia uma direção, ninguém sabia como proceder, cada um fazia aquilo que dava na telha, né? Então você veja aqui como era a situação que estava a nação de Israel, uma situação degradante, aquela nação estava passando. E haviam ali muitas dificuldades na nação de Israel, justamente como consequência dos pecados do povo, né? Tanto na questão das invasões dos inimigos, como também as dificuldades passavam decorrentes até, muitas das vezes, dessas invasões, né? Você veja aqui no versículo 1 do capítulo 1 diz, né, que sucedeu que nos dias do juiz, julgava, houve uma fome na terra, isso lá em Belém, né? Belém, que é, na verdade, a terra do pão, né? Então você veja, casa do pão, né? Casa do pão. Então você veja que, na verdade, ali, aquilo surgia, muito provavelmente decorrente como consequência dos pecados cometidos pelo povo de Israel, né? Essa situação pela qual Belém estava passando. Até porque as outras duas situações, como nós vimos, que ocorreram ali em torno de Belém, lá no final do livro dos Juízes, foi uma situação de idolatria, depois ali um abuso, né, que houve. Então você veja ali a situação degradante, né, que estava a nação de Israel naquele período, né, consumida realmente pelo pecado. E aquilo trazia graves consequências. A gente sabe que o pecado ele traz consigo consequências. Ninguém acha que vai estar pecando e que não vai responder por aquilo ali, achar que não vou pedir perdão a Deus e pronto, e passou. Não, você vai pagar por aquilo ali. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Ainda que você se arrependa, você vai ter o perdão do seu pecado. A principal consequência, que é a morte eterna, você não vai ter, mas que Jesus pagou, né, por isso daí, né, com o seu sangue. Mas a consequência do pecado, ali você vai pagar por aquilo ali, você vai ter aquela consequência, você tem que arcar com essa consequência. E o povo de Israel arcou com as consequências dos seus pecados cometidos, né? Então a nação de Israel, ela havia sido ali separada por Deus, né, quando foi tirada do Egito, para ser uma nação santa, para ser uma nação que iria se santificar em meio às demais nações, né, como a gente vê aqui claramente em Êxodo, capítulo 19, nos versículos 5 e 6, onde Deus diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja aqui que o propósito de Deus era que a nação de Israel fosse um povo santo, um povo separado, um povo que não se contaminava, um povo que servia como modelo para as demais nações. Esse era o propósito para o povo de Israel. Mas infelizmente o povo, após a morte de Josué, né, o líder ali após Moisés, se deixou levar pelos pecados do povo cananeu, e ali eles se voltaram contra Deus, pecando contra o Senhor, e sofreram as consequências disso daí, né? Praticaram os pecados das nações vizinhas, como a gente tem aqui em Juízes, no capítulo 2, nos versículos 7 ao 13. Diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel, fizeram o quê?
o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então aqui fica bem claro, né? E aí depois ele vai falando a respeito disso aqui, os irmãos leiam também, é importante a continuidade aqui. Veja que aqui eles escolheram servir aos deuses daqueles que estavam ali ao seu redor, os deuses dos cananeus, né? Aquelas nações que haviam ali ao seu redor, os vários que haviam ali, e eles se curvaram diante de Baal, de Astarote, e ali adoraram aqueles deuses das nações vizinhas e esqueceram do Deus que os havia tirado do Egito. Então a idolatria ela foi predominante no período do juiz. Né? Aqui no livro-texto do autor, né, o autor ele tem esse livro-texto aqui que acompanha a lição, né, os irmãos que puderem adquiram, é muito importante, né, ele traz muitas informações complementares às da lição. Aqui nesse livro-texto ele apresenta um mecanismo utilizado pelo inimigo, por Satanás, ao longo dos anos, para levar alguém da verdadeira adoração até a idolatria, né? Aqui ele diz, na página 28 e 29, ele diz assim, ó, geralmente ocorre assim, as gerações piedosas vão sendo atraídas pelos costumes das sociedades mundanas, em busca de prazer e entretenimento, até serem roubadas no seu coração, abandonando a prática da verdadeira religião, o culto ao Deus eterno. O passo seguinte é flertar com falsas práticas religiosas até assumir novos deuses. Então, quando acontece de uma hora para outra, você começa ali a aceitar algo, deixar algo, abre ali as portas para algo, e aí aquilo vai e entra na sua vida e passa a lhe consumir e lhe afasta de Deus, e daqui a pouco você começa a flertar com o mundo, e quando é fé você já está lá, adorando a outros deuses, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Então veja que é importante aprendermos com o erro do povo de Israel, para que a gente não venha cair nesse mesmo erro. Então aqui o autor ele traz 3 lições espirituais, né, que podem ser extraídas desse período pós-conquista, desse período de apostasia, né, o período ali dos juízes. Primeiro, a importância de ter uma liderança madura, uma liderança que deu exemplo. A gente vê que após a morte de Josué, não surgiu essa liderança que permanecesse ali no povo de Israel, tanto fazendo, né, tanto falando o que eles deveriam fazer, como também fazendo para o povo. Então é importante uma liderança madura na frente do povo para que o povo possa seguir no caminho correto. Uma segunda lição também que ele traz aqui é que o ensino da palavra ele deve ser imprescindível, né, como uma base norteadora para as condutas individuais e coletivas. A gente vê aqui a falta de instrução. O povo não sabia mais quem era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Isso por quê? Porque era função das famílias ensinarem os seus filhos a respeito do Deus de Israel que tirou eles do Egito. E eles não fizeram isso. Não deram continuidade no ensino da palavra, no ensino da palavra verdadeira que os guiaria pelo caminho correto. E, infelizmente, a gente vê a palavra em nossas igrejas hoje em dia sendo deixada de lado. E as pessoas preferem contar histórias, piadas, para entreter as pessoas, ao invés de trazer a palavra verdadeira que vai nortear as pessoas pelo caminho correto. Não, o importante é que eles fiquem aqui, e eles só vão ficar aqui se eles estiverem entretidos, então eu tenho que fazer o meu showzinho aqui para que eles fiquem. Isso não vai levar o povo pelo caminho correto.
Daqui a pouco as pessoas estarão espalhadas por aí sem saber para onde ir, porque não terão norte. E esse norte é fornecido pela palavra de Deus. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui com o período dos juízes é a vigilância para não sermos seduzidos pelo estilo de vida mundano. O povo de Israel, eles não isso não aconteceu de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra que o povo de Israel foi ali pegando e decidiu de uma hora para outra adorar Baal e Astarote, não. Primeiro veio uma geração, e aí essa geração passou, aí a outra geração não foi ensinada no caminho correto, e aí eles já foram, aí como eu falei, o mecanismo é esse. Deixa entrar alguma coisa, aí eles se casaram lá com as mulheres dos povos vizinhos, aí deixa entrar para dentro de casa o ensinamento errado, e assim vai. Esse é o mesmo mecanismo, meus irmãos, o mesmo mecanismo daquela época. Deixa entrar devagarzinho, vai abrindo brecha, vai permitindo algumas coisas. Nós, cristãos, devemos nos santificar em tudo. Em tudo. Não é que a gente vai ser aquele tipo de pessoa radical que não quer nem conversa com ninguém, não, de forma alguma. Mas em tudo que fizermos, devemos observar se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Não podemos abrir brecha para que o inimigo haja. Devemos buscar nos santificar em tudo, como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Também fazer tudo para a glória de Deus, como Paulo fala, 1 Coríntios 10, 31. Esse é o nosso objetivo, para que a gente não venha a cair, vigiando para não cair. Porque hoje podemos estar de pé, fortes, mas se não vigiarmos, há a possibilidade de cairmos. Devemos vigiar, meus irmãos, nessa caminhada, para não cometermos o mesmo erro que o povo de Israel cometeu. Então, algo que também a gente observa aqui no período dos juízes é a longanimidade e a misericórdia de Deus para com o povo, mesmo em meio à infidelidade do povo de Israel. Deus, ele era fiel. Deus era misericordioso. Deus era longânimo. Como diz no Salmo 103, versículo 8, Deus é longânimo. Lamentações de Jeremias 3, 22, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então veja que o povo de Israel, no período do juízo, experimentou essa longanimidade de Deus, essa misericórdia. Hoje também as pessoas experimentam, como Pedro fala na sua epístola. Jesus ainda não voltou pela longanimidade de Deus, porque ele quer que as pessoas sejam salvas. Então ele permite, ele dá essa chance para as pessoas. É é a longanimidade do Senhor em meio aos pecados do povo. E ali foi assim com Deus e a nação de Israel. Então essa época ela é marcada pelos ciclos ou altos e baixos da nação de Israel, né, pela qual o povo passava. E aí você vê, o povo pecava, era oprimido pelos inimigos, pelas nações vizinhas, clamava a Deus, Deus providenciava um libertador, um juiz, né? Os juízes eles eram separados por Deus para libertar o povo dessas nações. Aí vinha período de bonança, o povo pecava de novo. Depois de pecar, opressão dos inimigos, clamava a Deus, Deus levantava o juiz. E assim foi durante o período do juiz, né? 13 juízes passaram ali por Israel, e a gente vê nesse período, né, esse ciclo, ele ia ali se repetindo, né, ou altos e baixos, né, pecado, né, lá embaixo, aí opressão pelo inimigo, clamava a Deus, Deus levantava, depois caía de novo, né? Então ia aí nesse ciclo durante todo esse período de 300 anos, né, 3 séculos, Israel passando por essa situação, né, e Deus na sua longanimidade, Deus na sua misericórdia, poupando ali o povo, mas havia os remanescentes, né? Havia os remanescentes, como a gente vê o caso de Ruth aqui, né? O livro de Ruth ele traz justamente Ruth, Boaz, né, como remanescentes em meio a essa infidelidade do povo de Israel.
E aqui no tópico 3, né, o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Né, o principal objetivo do livro de Ruth, a gente já falou aqui no início, é apresentar Davi como sendo descendente de Judá, né, da tribo de Judá, e legitimar, né, ali o trono de Davi, né? Por isso está ligado muito com o fato de Samuel ter sido o autor do livro, né? A gente vê aqui no livro Teologia do Antigo Testamento, esse livro aqui, de Roy Zuck, os irmãos que puderem adquirir, né, também é muito bom também, esse livro aqui pela CPAD. Na página 113, ele traz o seguinte, ele diz assim, ó, o propósito do livro de Ruth era ligar a dinastia davídica com as promessas do concerto incondicional abraâmico, né? Deus fez uma promessa a Abraão, uma promessa incondicional, e essa promessa ainda há de se cumprir na sua plenitude no período do milênio. Aí ele diz, para isso o escritor seguiu a genealogia de Davi até Pérez, filho de Judá, né, conforme está lá em Ruth, no capítulo 4, nos versículos 18 até o 22, você vai ver que ele vai partir de Pérez e chegar até Davi, Pérez, descendente de Judá. Era de Judá que surgiria um rei para Israel. Aí você vai lá para Gênesis, no capítulo 49, né? Ali quando Jacó estava se despedindo, né, de seus filhos, e ali houve uma profecia da parte de Jacó, Israel, né? Ele diz assim, Gênesis no capítulo 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Né? Então você vê aqui a promessa, né, do cetro que não se arredaria ali de Judá. Né? E aí Judá que ficou, na verdade, aí no lugar de Rúben, né, que perdeu ali o seu direito de primogenitura, você está com a mulher de seu pai, né? Então houve, na verdade, aí essa primogenitura, ela sendo dada, na verdade, para Judá. E aqui havia, né, então, uma mostra, né, da legitimidade, né, do trono para Davi, já que Davi ele era descendente direto de Judá, né, ali por meio de Pérez, né? E ele seria, né, Davi, o principal canal de bênçãos de Deus para Israel, e de Israel para o mundo, né, já que de Davi viria o Messias, né, como fala ali em Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo 5, né, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, isso, o Senhor Jesus, o Messias, né, então aqui na verdade, uma bênção, tanto para o povo de Israel, como também para a todas as nações, né, toda a humanidade. E há aí uma grande mensagem também soteriológica, né, relacionada à salvação no livro de Ruth, pois o livro ele mostra, né, que Deus ele não faz acepção de pessoas, né, a salvação ela está disponível para todos os homens, já que Ruth ela era moabita, e ali Deus não rejeita Ruth pelo fato dela ser moabita, a recebe, é fiel com ela, tira ela daquele cativeiro, né, muda a vida dela, tanto a dela como da sua sogra, Noemi. Né? Então há aí uma mensagem de salvação no livro de Ruth. A gente vai também estar falando, dando continuidade falando disso aqui nas próximas lições. Né? Então a gente vê ali em Tito, capítulo 2, versículo 11, que Deus ele traz salvação para todos os homens. E também ali em Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 e 4, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, chegando ao conhecimento da verdade. Né? Então, essa é a vontade de Deus e é isso que Deus proporciona, salvação para toda a humanidade, claro, vale lembrar para todos aqueles que creem, né? E isso é visto já também ali no livro de Ruth. E há também aí Boaz, né, como uma figura de Cristo, nosso Redentor, né? Aquele que vai nos redimir. Mas nós falaremos isso com mais propriedade nas próximas lições, né? Isso é assunto para as próximas lições. É só de forma panorâmica, a gente só cita, né? Nas próximas lições a gente vai abordar isso de forma mais precisa. E há também aqui o autor ele fala, né, a questão do altruísmo versus o egoísmo. Naquela época ali o povo de Israel fazia o que dava na telha, né? Aquilo que era bom aos seus olhos, pensando em si mesmo. E aqui a gente vê
Em contraste com esse pensamento egoísta, o altruísmo ali de Ruth e da sua sogra Noemi, né? Uma pensando no bem da outra, né? Então, mesmo em meio todo o egoísmo daquela época, do período do juiz, havia o amor, havia o altruísmo, né? Que Deus ele requer de nós cristãos, né? Nós devemos amar uns aos outros, né? E o amor ele implica em um altruísmo, né? Implica em um altruísmo, né? Como a gente vê, o amor ele não é egoísta, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Esse é o amor que devemos ter pelo nosso próximo. E aqui na conclusão, finalizando, né, meus irmãos? Nas próximas lições iremos tratar com mais detalhes do livro de Ruth, essa lição panorâmica, né? Aqui na conclusão, o autor diz assim, ó, o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. Né? Como a gente falou, a questão do compatibilismo. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, ele é fiel. Na próxima lição, lição 3, veremos ali Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, né? O amor que nós precisamos ter, um amor sem egoísmo, é um amor altruísta que nós precisamos ter em nossos dias. Até os irmãos que ficaram até aqui conosco, né? Eu peço que curtam esse vídeo, que também compartilhem aí com os seus amigos, com os seus familiares, com os irmãos da igreja, para que eles sejam edificados com esta maravilhosa palavra da parte de Deus, né? Então não se esqueçam, participem de forma presencial neste domingo na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.